Bem, gente, finalizado, né, aquele slide que a gente estava falando sobre a fase inicial do cumprimento de sentença, nós vamos agora analisar quando começa a execução forçada, a fase de execução forçada. E nessa aula de hoje, o nosso foco vai ser em relação à defesa do executado. Com relação aos atos, né, de constrição patrimonial, de expropriação patrimonial, nós vamos estudar nas próximas aulas. O que é constrição patrimonial? É quando, através do processo judicial, o Poder Judiciário, ele penhora um bem, né? Ele, de alguma forma, limita o poder de propriedade do executado em relação a determinados bens. E de expropriação é quando há a retirada daquele bem da propriedade do executado para fazer frente à execução, seja através da alienação, da venda, ou seja através da adjudicação. E aí, a primeira coisa que a gente vai estudar nessa parte da fase de execução forçada é a defesa do executado, certo? Quando a gente analisa essa fase da defesa, essa parte inicial, digamos assim, da execução forçada, lembrando, né, que o executado ele pode não se defender, não apresentar nenhum tipo de defesa e não pagar e deixar rolando a execução. Mas ele pode apresentar sua defesa, né? E a doutrina, ela subdivide ainda essa segunda fase em 3 subfases, digamos assim. Quando passa-se o prazo de 3 dias sem o pagamento espontâneo, nós iniciaremos essa fase de execução forçada. E aí, essa fase de execução forçada tem uma fase inicial da execução forçada, que é o momento em que se buscará fazer a penhora e a avaliação dos bens que respondam pela dívida. A segunda fase é a fase da defesa, fase que vai se iniciar com a eventual apresentação de defesa pelo executado, porque ele pode também escolher não apresentar defesa. E, por fim, a fase final, que caracteriza-se pela prática de atos que servem à satisfação do credor com a expropriação dos bens, certo? Que é justamente essa fase em que houve a constrição, né, com a penhora, e aí depois vai haver a expropriação, certo? Como é que acontece a defesa do executado na execução autônoma? É completamente diferente do que a gente já estudou até agora, certo? No processo de conhecimento, nós vimos que a defesa do réu é a contestação. Então, eu apresento a petição inicial, o réu vai ser citado para comparecer a uma audiência de conciliação, mediação. Não realizada a conciliação, ele vai ter um prazo de 15 dias úteis para apresentar a contestação. A contestação é a peça de defesa do réu que ele apresenta nos mesmos autos do processo. Tudo tramita nos mesmos autos. Quando a gente pensa em cumprimento de sentença, né? Eu tenho a sentença, iniciei o cumprimento de sentença, e aí, iniciado o cumprimento de sentença, o executado, né? Ele vai ser intimado, vai ser para que ele possa pagar o débito dentro de 15 dias, não realizando o pagamento do débito dentro de 15 dias. Inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias para que ele ofereça a impugnação ao cumprimento de sentença, caso queira. E aí, essa impugnação, que é a matéria de defesa, né, a peça de defesa do executado, também será nos mesmos autos dessa fase de cumprimento de sentença, certo? Aqui é diferente. Nós temos uma execução autônoma, né, que vai gerar um processo judicial autônomo, e essa execução ela vai ser iniciada, vai ser citado o réu, né? E aí, quando esse réu ele é citado, ele pode apresentar os embargos à execução. Os embargos à execução é a peça de defesa do executado na execução autônoma, certo? E aí, esses embargos de execução, ele vai ser proposto como se fosse uma ação normal. Você tem que entrar como se fosse uma petição inicial e gerar um outro processo judicial. Só que esse processo judicial ele vai correr em apenso ao processo de execução autônoma. Só que vai gerar um novo número e vai ser um outro processo, certo? E por que isso acontece? Porque, como, via de regra, os embargos de execução não têm efeito suspensivo, ou seja, não suspendem os atos executivos,
Então, o processo de execução ele vai permanecer caminhando enquanto se discute a defesa no outro processo de embargos de execução, certo? Como está aí no slide, né, os embargos de execução geram a formação de um processo novo, de uma nova demanda, com nova numeração processual, mas não obstante, eu ter que iniciar com a petição inicial, atender aos requisitos do artigo 319 e 320 do CPC, a natureza jurídica dos embargos de execução não é de ação, ele tem natureza jurídica de defesa, né, de exceção e não de ação. Ele assume uma forma de demanda de conhecimento. E essa demanda de conhecimento vai ser declaratória ou constitutiva negativa, certo? Isso é muito importante, gente. Os embargos à execução têm natureza jurídica de defesa, de exceção e não de ação, mas gera a formação de uma demanda de conhecimento. Por quê? Porque eu vou iniciar ali com a petição inicial, vou alegar a nulidade do título executivo, vou alegar algum erro no processo executivo, alguma causa extintiva do direito executivo daquele credor. E aí isso pode gerar a necessidade de produção probatória e vai gerar um processo de conhecimento. E esse processo de conhecimento ele pode ter duas naturezas, ou a natureza declaratória, em que o juiz vai declarar alguma nulidade, alguma coisa que vai por fim, né, pode pôr fim à execução, ou constitutiva negativa, em que o juiz vai dar uma decisão que vai desconstituir o título executivo extrajudicial, certo? O valor da causa nos embargos a execução, né? Lembrando que vai ser uma demanda judicial, né? Petição inicial, a gente tem que colocar o valor da causa, tal como se fosse uma petição inicial normal. E aí, o valor da causa dos embargos de execução nem sempre vai ser o valor da execução. Por quê? Porque nem sempre eu vou estar discutindo todo o valor executivo. Pode ser que eu discuta nos embargos de execução apenas parcialmente o valor executado. E aí eu tenho que colocar como valor da causa apenas o valor que eu estou discutindo naquela matéria de defesa, certo? E não o valor completo da execução. Nos embargos à execução, eu posso impugnar o título executivo, né? Alguma irregularidade do título, nulidade do título, ou que o título ele é inexigível, ou é ilíquido, ou não tem certeza da obrigação esculpida no título, certo? Eu posso impugnar a dívida exequenda, dizer que o valor está excedente, aí nesse caso eu tenho que apresentar qual o valor correto, sob pena de não se acatar essa alegação. Ou posso falar também com relação ao procedimento executivo, que existe algum equívoco, houve um erro na penhora, enfim, eu posso efetivamente alegar algumas circunstâncias relacionadas ao procedimento e não ao direito material executivo, certo? O prazo para ajuizamento dos embargos de execução é de 15 dias úteis, contados da juntada aos autos da execução, do comprovante de citação ou de algum dos momentos descritos no artigo 231 do Código de Processo Civil, certo? Quando a gente vai lá no 231 do CPC, a gente verifica que diz que, salvo disposição em sentido contrário, inicia-se o prazo, né? Inciso 1, da data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação e intimação foi feita pelos Correios. Inciso 2, a data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação, né, a intimação se der por ato, por oficial de justiça. 3, a data da ocorrência da citação da intimação, quando ela se der por ato do escrivão do chefe de secretaria. 4, o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou intimação for feita por edital. 6, a data da juntada do comunicado de que trata o artigo 232, ou não havendo este, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida,
por a citação e intimação se realizar em cumprimento de carta. Ou for questão de carta precatória ou carta rogatória, certo? Inciso 7. A data da publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça, impresso ou eletrônico. Isso aí no caso mais de intimação, certo? E 8. O dia da carga, quando a intimação se der por meio de retirada dos autos em carga do cartório da secretaria. Então, a gente vê que a regra geral para o início da contagem de prazo é quando devolve-se aos autos o mandado, o AR, né? O aviso de recebimento, quando é feito pelos Correios, ou o mandado, quando ele é feita a citação pelo oficial de justiça. Então, uma vez juntado aos autos esse comprovante da citação, a partir desse momento inicia-se o prazo de 15 dias para que eu ingresse com os embargos à execução. Então, veja, não obstante ser um processo, digamos assim, um processo novo, né, que eu tenho que fazer uma petição inicial, existe um prazo, porque a natureza jurídica dos embargos à execução é uma natureza jurídica de exceção, de defesa, certo? Independe de garantia do juízo, tal como o cumprimento de sentença, para que eu apresente embargo à execução. Ou seja, eu não preciso garantir o juízo para que possa embargar, que possa me defender numa execução autônoma. Isso é diferente da execução fiscal, certo? Nós vamos ver, com relação à execução fiscal, que precisa haver a garantia do juízo para que o executado ele possa apresentar embargo à execução fiscal, certo? Isso a gente vai ver mais à frente. E quais são as matérias de defesa que eu posso alegar nos embargos à execução? Nos embargos à execução, eu posso alegar as matérias previstas no artigo 917 do Código de Processo Civil. Quais sejam, né? Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Ou seja, o título é inexequível, ele não tem liquidez, ele não tem todos aqueles atributos para ter a caracterização do título executivo, ou a obrigação em si ela ainda é inexigível, porque pende ainda alguma condição ou termo em relação à obrigação, certo? Ela não pode ser exigida ainda. 2. Pode alegar ou discutir penhora incorreta ou avaliação errônea. E aí tem que mostrar qual é a incorreção dessa penhora, qual seria a avaliação correta, né? Você já apresenta uma segunda avaliação para contrapor aquela avaliação que foi apresentada nos autos pelo oficial de justiça em regra, certo? E aí a gente não está discutindo o débito em si, mas uma irregularidade procedimental. 3. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Tal como tem lá no cumprimento de sentença, quando eu alego excesso de execução, também execução autônoma, eu preciso dizer qual é o valor correto que é devido. Se eu não fizer isso, o juiz ele vai julgar improcedente os embargos à execução. 4. Retenção por benfeitorias necessárias ou úteis nos casos de execução para entrega de coisa certa. Então, eu ingresso com a execução, requerendo que o exequente me entregue uma determinada coisa que está sob sua posse. E aí, digamos que seja um imóvel, né? Você emprestou o imóvel e aí, com uma data para a sua devolução da posse. E o possuidor, ele não quer efetivamente devolver a posse do bem imóvel para o proprietário. E aí ele vai e ingressa com a ação executiva, ele tem um contrato, e ingressa com a ação executiva para que seja devolvida a coisa, né? E aí, nesse momento, o executado ele pode dizer, olha, eu não devolvi o imóvel porque eu fiz benfeitorias úteis e necessárias no bem e não fui ressarcido. Então, nesse caso, em relação às benfeitorias úteis e necessárias, né, a depender também do que tem no contrato, pode-se incluir as voluptuárias. Aí ele diz, olha, eu só devolvo o bem, só entrego o bem se for ressarcido. Ele pode fazer isso com relação às benfeitorias necessárias e com relação às úteis e voluptuárias, se estiver contido no contrato. Aí ele vai exercer o direito de retenção para ser ressarcido das benfeitorias, certo? Quinta matéria de defesa, incompetência absoluta ou relativa do juiz de execução. E sexto, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir
como defesa em processo de conhecimento. E aí abre um leque, né, grande para discussões nessa fase executiva. A competência para julgar os embargos está prevista no artigo 914 do Código de Processo Civil. E no seu parágrafo 1º diz que os embargos de execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado, instruído com cópias das peças processuais relevantes que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Parágrafo 2º. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuados no juízo deprecado. Então, qual é a competência para o julgamento dos embargos, né? Onde é que eu devo apresentar, propor os embargos à execução? Regra geral, né? Eu vou ingressar com os embargos de execução no mesmo juízo em que está tramitando a execução, né? Aquela execução, aquele processo de execução. Então, se o processo de execução está tramitando em afogados da engazeira, então vou ingressar, vamos supor, eu não sei, que a afogados da engazeira tenha 2 varas cíveis, e aí está tramitando na primeira vara cível. Então, eu vou protocolar minha petição de embargo de execução direcionada à primeira vara cível, porque ele é distribuído por dependência, né? Aquele juízo fica prevento para conhecer do embargo à execução. Quando eu tiver uma execução por carta, o que é uma execução por carta? Nos casos em que eu ingressei com a demanda em um local, em determinada comarca, e o réu, ou melhor, o executado, ele, digamos que ele tenha mudado de endereço no trâmite da ação executiva. E aí ele começou a ter que ser intimado por carta precatória para responder aos atos daquele processo. Vamos supor que o bem também que foi penhorado, ele está contido, situado nessa comarca, nessa segunda comarca, onde o réu passou, o executado passou a residir, certo? E aí eu tenho uma execução por carta, porque eu preciso estar intimando o executado através de carta precatória. Nesse caso, o executado, ele pode oferecer os embargos tanto na comarca de onde ele está vivendo, né, do juízo deprecado, quanto na comarca em que se iniciou a execução, que é o juízo deprecante, que manda as cartas precatórias. Então, ele pode escolher protocolar em um local ou em outro, mas a competência para julgar o mérito desses embargos é daquele primeiro juízo, do juízo deprecante, onde efetivamente está tramitando a execução autônoma, certo? O juízo deprecado, ele só vai ter autoridade, né? Só vai ter competência para julgar os embargos se os embargos versarem unicamente sobre a penhora realizada relacionada a um bem situado nesse juízo deprecado, porque ele vai ter mais propriedade para fazer a avaliação, para efetivamente verificar se aquela penhora está correta ou não, certo? Gente, eu vou parar o vídeo aqui também, para que não fique muito longo, eu não fique com muita dificuldade para colocar no sistema, tá certo?